Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Você que é membro da Igreja Batista do Jardim Tarumã, que tem crescido conosco no conhecimento das Escrituras, você que também possa estar acessando os nossos canais e tendo o interesse de aprender aí da Palavra do Senhor. Eu sei que você tem vários outros vídeos, a possibilidade de estudar o livro de Marcos, Mateus, os Evangelhos, como nós estamos estudando em sequência os livros do Novo Testamento. Mas se você tem gostado de estudar conosco, dê aí o seu like, dê a sua curtida, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque é de interesse promover o crescimento da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Então seja bem-vindo e vamos estudar juntos hoje o livro de Marcos. Mas como tem sido nosso costume, orar com você ou no início ou no final, hoje eu te convido para a gente orar no início. Então vamos curvar a nossa cabeça, vamos conversar com o Senhor. O fato de orarmos antes é pedindo que Deus sempre ilumine a nossa mente para compreender as verdades do Senhor e a gente, iluminado pelo Espírito de Deus, tem a capacidade de aplicar esse conhecimento à nossa vida diária. Oremos. Pai do céu, nós nos apresentamos diante do Senhor. Queremos estudar a Tua Palavra e hoje estudaremos o livro de Marcos. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua direção, a iluminação do Teu Santo Espírito. A Deus, para que estas verdades e este conteúdo seja aplicado e desperte a fé em nossas vidas. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem, hoje o nosso conteúdo se debruçará em cima do livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos aprender algo interessante, mas você tem como objetivo de aprendizado aí para esta unidade, ao final do nosso estudo de hoje, nosso desejo é que você tenha a capacidade de separar a ênfase principal de Marcos e de Mateus. Mateus é estudado na semana passada e hoje vendo aí quais os propósitos, o tema central de Marcos e os propósitos do escrito do Evangelho de Marcos. Que você seja capacitado ou tenha condições de citar pelo menos duas características peculiares do Evangelho de Marcos e que você consiga escrever aí o esboço do ministério de Marcos, consiga dentro do livro separar aí os principais pontos e tópicos do Evangelho. E por último, escrever sua interpretação do que consiste o pecado imperdoável ou de outros conteúdos aplicáveis à nossa vida dentro do que a gente vai estudar do Evangelho de Marcos. Então, nosso desejo é que você aprenda tudo isso. Nós conversaremos sobre quem foi o autor deste Evangelho, conversaremos sobre a data, a possibilidade do tempo quando ele foi escrito, nós conversaremos aí fazendo a sugestão ou traçando um esboço do livro de Marcos e falaremos sobre suas características principais. Então, venha conosco para a gente conversar aí sobre a autoria de Marcos. É consenso, é comum dos pais da igreja ou de boa parte da igreja primitiva considerar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a serem escrito. E escrito aí na data de 50 depois de Cristo. E João Marcos tenha sido o autor, o escritor. João Marcos, que foi parceiro das viagens missionárias de Paulo, você vai encontrar essas referências aí no livro de Atos, capítulo 12, verso 12, Colossenses, capítulo 4, verso 10, e Atos, capítulo 15, do verso 37 ao verso 40. João Marcos foi o mesmo parceiro das viagens missionárias de Paulo, esse jovem que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas que abandona a viagem no meio do caminho, em Perge, e volta para a cidade de Jerusalém.
essa separação, essa desistência de Marcos, ao voltar para Jerusalém, faz com que Paulo e Barnabé, depois na próxima viagem, tenham um atrito e uma briga entre eles, porque Barnabé quer levar Marcos, mas Paulo discorda disso com Barnabé. É possível que houvesse essa ligação de Barnabé com Marcos por causa do parentesco, da proximidade de Barnabé com Marcos. Mas também a gente geralmente ressalta o valor de Barnabé na questão do discipulado, do acompanhamento, da assistência, de que assim como ele assistiu Paulo, ele também estava assistindo João Marcos, assim como ele teve paciência de inserir Paulo no contexto da igreja, da vida da igreja, ele também estava tendo a mesma resiliência, a mesma paciência de inserir o jovem Marcos na vida missionária. Marcos é esse que causa essa dificuldade, esse atrito, e depois a própria separação de Barnabé e de Paulo, porque aí formam duas duplas missionárias. Barnabé se alia a Marcos, e Paulo a Silas na sua viagem missionária. Mas esse problema é resolvido aí ao final da vida, ao final do ministério de Paulo, porque ele mesmo vai dizer que mande Marcos porque ele me é muito útil no ministério. A gente encontra isso aí no livro de Atos, assim como a gente percebe esse interesse aí nas cartas pastorais de Paulo. Mas, dito, esse João Marcos, que é o parceiro de Barnabé, que é o parceiro de Paulo na sua viagem missionária, foi ele o mesmo autor do livro do Evangelho de Marcos. Tá bom? Algumas pessoas criam dúvidas, dificuldades, considerando que João Marcos não foi alguém que acompanhou, que esteve com Jesus, que seguiu de fato Jesus, tendo a narrativa própria de todos os fatos, de toda a história. Alguns entendem que esse aprendizado, essas informações da vida de Jesus narrada por João Marcos, tenha sido aprendido por ele ou por meio do apóstolo Pedro, quando eles estiveram juntos e trabalhando juntos na cidade de Roma. Então, boa parte entende que Pedro foi esse maior informante, o maior narrador da história de Jesus para João Marcos. Outras pessoas consideram também a vida de Maria, porque era uma pessoa muito próxima a João Marcos, e a gente encontra essa narrativa nos textos bíblicos. Então, essa proximidade, essa mentoria de Maria, aí registrada no capítulo 12, verso 12 de Marcos, tenha sido também um grande ganho para a narrativa de Marcos ao escrever o seu evangelho. Então, mesmo que ele não tenha seguido Jesus, acompanhado toda a trajetória da vida de Jesus, ele aprendeu com Pedro e aprendeu com Maria. Outros entendem que João Marcos, ele participou da vida de Jesus, e que foi ele que, no momento em que Jesus foi preso, que fugiu despido, fugiu sem nenhuma roupa. Então, algumas pessoas entendem ali que João Marcos está falando dele mesmo. Então, que ele esteve presente em alguns momentos ali da vida de Jesus, considerando que ele não era um dos discípulos. Então, mas é consenso da maioria de que João Marcos, de fato, foi o autor do Evangelho segundo Marcos, e por isso tem aí o seu próprio nome. A data, então, a possibilidade dele ter escrito na época de 50 depois de Cristo. Então, foi o primeiro evangelho. Como sendo o primeiro evangelho, a primeira narrativa da vida, do nascimento, ministério, vida, morte e ressurreição de Jesus, ele poderia ser considerado o livro mais importante,
o evangelho mais importante da vida da igreja nesse primeiro século, nesse primeiro tempo. A partir dele é que os outros então vão narrar e escrever o evangelho. Por exemplo, Lucas vai usar Marcos como fonte, Mateus vai usar Marcos como fonte, outros pregadores vão usar Marcos como a sua base da narrativa da vida do ministério de Cristo Jesus. Então, foi o livro mais precioso, mais importante. A vida de João Marcos, embora tenha sido ali desconsiderada pelo apóstolo Pedro, ou aliás, pelo apóstolo Paulo, ele foi um personagem importantíssimo para a vida da igreja, importantíssimo para nós, por narrar a vida de Cristo Jesus. Tanto quanto Mateus e Lucas, que não diz exatamente quando que ele foi escrito, a data em que foi escrito, a própria profecia de Marcos, aí no capítulo 13, o verso 2 e o verso 14, falando a respeito da destruição de Jerusalém, então data o evangelho antes de 70. Se Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, e João Marcos não fala sobre a destruição, mas narra a profecia sobre a destruição, então entende-se que ele foi escrito antes dos anos 70 depois de Cristo. O livro de Atos também é concluído com Paulo na prisão em Roma por volta de 60 depois de Cristo. E se Lucas foi o autor de Atos, né, nesse escrito, e se Lucas e Mateus usou Marcos como sua base, como seu fundamento para escrever o seu evangelho, então, considerando 60, aí então o livro de Marcos foi escrito antes também do ano 60, então uma data mais próxima aí de 50 até o final, início aí de 60. Então, mais certo aí entre 50 a 60 foi o período em que Marcos escreveu o seu evangelho. O tema e o propósito, assim como como Mateus, como Lucas e até como João, aí a gente está falando de Mateus, Marcos e Lucas, por causa da questão sinótica, né, que eles são considerados evangelhos sinóticos, próximos, narrativas iguais, semelhantes, não contrariando o outro. Então, essas semelhanças, nenhum destes evangelistas dizem qual que é o propósito. Estou escrevendo o livro por causa disso, estou escrevendo o livro para fulano de tal. Não, mas estão implícitos aí dentro do seu conteúdo o tema central, assim como os propósitos para o qual foram escritos. Marcos, por exemplo, tem como grande ênfase o evangelho, a sua defesa do evangelho. Isso a gente encontra aí capítulo 10, verso 29, capítulo 13, verso 9 e verso 10, a importância de se crer no evangelho, de se proclamar o evangelho, então as boas novas, a notícia que era novidade para os judeus e para os gentios. Então nós temos uma ênfase muito grande na mensagem do evangelho dada por João Marcos. A outra é a ênfase na divindade de Jesus. Então a gente vai se lembrar do batismo de Jesus, então a voz do céu testificando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a própria exemplificação do batismo de Jesus é uma testificação da sua divindade. Assim também como no momento da sua morte, capítulo 15, verso 39, quando o centurião viu Jesus morrer e compartilhou do momento como um testemunho. Então, essa testificação, tanto das autoridades romanas, dos presentes no momento da morte de Jesus, quanto do seu batismo, testificam aí a sua divindade. Então, João Marcos também dá uma ênfase à divindade de Cristo Jesus. Essa ênfase vai ser muito mais dada, muito mais enfática à divindade de Cristo Jesus no Evangelho de João. Mas João Marcos já prenuncia
essa testificação. A outra ênfase é no caráter do servo de Jesus. Jesus, no capítulo 10, verso 45, demonstra sua obediência à morte de cruz, em ir até a cruz para a sua oferta, para o seu sacrifício. Então, se era projeto, plano de Deus, a morte dele na cruz, como sacrifício vicário para a redenção dos homens, Jesus obedece. Essa obediência é muito bem apresentada pelo evangelista Marcos, como sendo Jesus o servo de Deus, o obediente, aquele que obedece ao seu Pai, obedece ao seu Senhor. A própria narrativa de João Marcos também é um grande encorajamento para a igreja perseguida, porque logo após a morte e ressurreição de Jesus, com a perseguição dos discípulos, a perseguição à igreja, no início da igreja, João Marcos, ao escrever, dá um grande encorajamento a essa igreja que é perseguida, no sentido de encorajá-los a anunciar, a pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a fim de trazer a salvação e a redenção aos homens. E se ele tinha como propósito também a evangelização dos romanos, a evangelização dos gentios, então mais ênfase nós temos nessa característica de encorajar as pessoas a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Tanto que no capítulo 15, 16, essa narrativa fica muito bem evidente, sobre esse encorajamento. Então, já nos foi colocado, eu já apresentei, capítulo 5, verso 41, capítulo 7, verso 34, a forma como Marcos escreve seu evangelho, as expressões, até a transliteração, a tradução de palavras do hebraico para o grego, trazendo um contexto latino aí, demonstra o propósito de escrever e alcançar os romanos, especialmente. E se a gente entende que quando João Marcos estava em Roma com Pedro, trabalhando os dois juntos, isso se completou ali, mais ênfase a gente tem nesse propósito de que João Marcos escreveu com o propósito de ganhar os gentios, de ganhar os romanos. E por causa disso, João Marcos vai dar muita ênfase às ações de Jesus, a forma como ele escreve o Evangelho, essa característica peculiar dele, dessa diretividade, e também uma forte ênfase às intenções de Jesus, aos sentimentos de Jesus, às emoções demonstradas pelo evangelista Marcos aí na vida de Jesus, demonstram o seu interesse de fato de alcançar os romanos. Se Mateus tinha o interesse de alcançar os judeus, escrevendo de uma forma mais cuidadosa, falando o reino dos céus, João Marcos vai mais diretivo, o reino de Deus, e uma ênfase muito grande aí às emoções, aos sentimentos de Jesus. A gente vai encontrar isso em diversos momentos. Capítulo 3, verso 5, quando ele menciona a ira de Jesus e a profunda angústia em virtude da crueldade obstinada dos fariseus. Daquele homem na sinagoga, com a mão encolhida, ressequida, aquele moço fugiu-me aqui agora a palavra, mas quando ele olha e os fariseus ficam questionando, será que ele vai curar no sábado? Será que ele vai fazer isso? E aí Jesus demonstra indignação, ira, e até uma certa angústia demonstrada no próprio texto com relação ao comportamento dos fariseus. Então ali João Marcos descreve esse sentimento presente na vida de Jesus. Só para a gente testificar isso, eu vou ler com você o texto para a gente perceber esse sentimento de Jesus, tanto no capítulo 3, verso 5, como também no capítulo 3, verso 21. Diz assim: outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem
com uma das mãos atrofiada. Olha a palavra que estava me fugindo ali, né? Atrofiada, e o observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Esse olhar de Jesus, essa evidência da emoção sentida por Jesus, é narrada aqui no Evangelho de Marcos, né? Não é que Jesus estava sendo irônico ali, mas a indignação, a comoção de Jesus diante da crueldade e da religiosidade ali dos fariseus. O verso 21 diz assim também: quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-los, pois diziam: ele está fora de si. Então, também a postura, a atitude, o comportamento dos familiares de Jesus aqui, em descrever essa emoção, esse sentimento, achando que Jesus estava fora de si. Isso porque no sábado as pessoas vieram até onde eles estavam para serem curados, e eram muitas as pessoas ao ponto de nem poderem fazer a refeição, e os familiares de Jesus vão interferir aí as ações de Jesus, achando que ele não estava em suas plenas faculdades mentais. Muito bem, dito isso, né, com essa ênfase às emoções dadas por João Marcos à vida de Jesus, como características do seu evangelho, a gente vai para o próximo ponto, que o esboço, como é colocado aí, organizado o livro de Marcos. Então, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 45, nós temos aí o início do ministério de Jesus, né? O batismo e a tentação de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. Nesse chamado dos primeiros discípulos, nós temos aí a narrativa e a descrição do chamado de Mateus para ser discípulo de Jesus. Assim também como é apresentado Pedro, Tiago e João. E João Marcos nos dá esse entender de que eles já conheciam Jesus, já tinham um certo contato com Jesus, e quando são chamados para serem discípulos, eles já compreendiam o chamado de Jesus. Milagres para ajudar os enfermos, capítulo 1, do verso 21 ao verso 45. É importante a gente observar, tanto em Mateus quanto em Lucas, que todos eles seguem a mesma cronologia de Marcos. Eles não fogem à narrativa de Marcos. Eles acrescentam o que lhes é peculiar, informações e histórias outras, mas eles seguem a cronologia de Marcos. O início do ministério, depois o ministério de Jesus na Galileia, registrado aí do capítulo 1 até o capítulo 9, verso 50. Então, esse período de Jesus na Galileia, antes de ir para a Judéia, de ir para Jerusalém. Os dias empolgantes do ministério de Jesus, então a ênfase, a dinâmica do ministério de Jesus é descrita aí do capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, verso 35. A intensidade da rotina e do ministério de Jesus na Galileia é descrito que as suas ações incluíam e envolviam até o próprio sábado, o que era questionado pelos fariseus, pelos escribas. As parábolas de Jesus, narradas aí no capítulo 4, do verso 1 até o verso 34, a demonstração por parte de Jesus do poder de Deus, aí do capítulo 4, do verso 3 até o capítulo 5, verso 53, incluindo aí o confronto
direto com os principados e potestades, o exorcismo praticado por Jesus, que era bem diferente dos fariseus ou dos judeus que procuravam criar fórmulas, métodos, maneiras, para a prática do exorcismo, e Jesus, de uma maneira muito simples, apenas repreendia com autoridade os espíritos malignos, e eles saíam, se retiravam e entendiam que a presença de Jesus era um atrapalho para as suas ações. O sucesso e a oposição de Jesus, aí é o ministério de Jesus, tanto o seu sucesso, as suas ações, mas também as dificuldades e as oposições que eles encontravam, ou que ele encontrava por parte dos fariseus e das autoridades, capítulo 6, do verso 1 até o capítulo 8, verso 26, e aí Jesus ensina a seus discípulos. Em todos os evangelhos nós vamos encontrar esses momentos, ora Jesus com a multidão, ora Jesus com seus discípulos, essa metodologia de Jesus, exercitando o seu ministério junto à comunidade, pregando o evangelho, anunciando a mensagem do reino, no confronto com os principados e potestades, mas outros momentos na sua particularidade com seus discípulos. Assim também como havia momentos da sua individualidade, do seu momento de comunhão com Deus. Isso nos traz uma grande lição, um modelo muito interessante do exercício ministerial de Jesus, que a gente poderia dividir dessas três maneiras. Primeiro, a intimidade dele com Deus, depois o ensino aos seus discípulos e aí a proclamação à multidão. Viagem de Jesus a Jerusalém, então registrado do capítulo 10 até o verso 52. Nesse percurso da sua ida até a cidade de Jerusalém, nós encontramos na narrativa de Marcos o ensinamento de Jesus acerca do divórcio, o que a gente vai encontrar no livro de Mateus como parte do Sermão do Monte. Nós encontramos aqui no capítulo 10 os pequeninos e Jesus, a ênfase que é dada às crianças, que elas são bem-vindas ao reino de Deus, o reino e o sacrifício, quando ele prediz a sua morte, do verso 32 até o verso 34, e o desejo de ser o primeiro, que é aquela grande briga dos irmãos, quem seria o primeiro e quem estaria à sua direita. Então Jesus vai ensinar que quem quiser ser o primeiro, que seja o menor. O cego Bartimeu, de Jericó, e aí, por último, a última semana de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. A narrativa e a organização desses últimos dias da vida de Jesus são muito bem descritas aí por João Marcos. A sua última semana, capítulo 11 até o capítulo 16. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é quando ele amaldiçoa a figura e também purifica o templo. Jesus é questionado depois pelas autoridades judaicas, os ensinamentos de Jesus sobre o Cristo e os mestres da lei, ele se apresentando como servo, Messias, a oferta da viúva, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, que é peculiar a todos, o que a gente viu muito bem claro no livro de Mateus, semana passada, Mateus capítulo 24, Jesus ungido em Betânia, ali o vaso de alabastro que é quebrado por aquela mulher, e enxugando os pés de Cristo Jesus, a ceia do Senhor, a negação de Pedro, que é predita por Jesus, e depois Jesus no Getsêmani. E aí segue a sequência da crucificação de Jesus, do capítulo 14 até o capítulo 15, verso 47. Quando Jesus é preso, quando ele é julgado diante do sumo sacerdote e do sinédrio, quando ele é julgado por Pilatos, quando ele é açoitado e zombado pelas autoridades romanas, e aí a sua crucificação.
E depois, capítulo 16, do verso 1 até o verso 20, a sua ressurreição. A visita das mulheres, pela manhã, no túmulo. Jesus aparece para Maria Madalena, Jesus aparece a 2 pessoas no campo, no caminho de Emaús, Jesus aparece para os 11, e aí depois a grande comissão de Jesus e a sua ascensão. Essa é a narrativa de Marcos que a gente encontra, né? Se você tiver alguma dúvida e algum interesse a mais para compartilhar ou querer, é só entrar em contato aí conosco nos nossos canais e nós estamos à sua disposição. Quero lembrar que o material que a gente tem usado para estudar os evangelhos e fazendo todo o conteúdo do Novo Testamento, passo a passo pelo Novo Testamento, né? Então, esse é o material, texto que nós estamos usando. Ao final de tudo, nós teremos um material também disponibilizado para vocês em apostilas, e se quiserem é só ligar para nós, entrar em contato conosco, vocês vão receber esse material, tá bom? Mas se quiserem comprar o material, o livro, você tem esse, se eu não me engano, ele é disponível também pela Junta de Missões Nacionais ou qualquer outra livraria onde você consiga encontrar esse material. Tá joia? Então, nós esperamos vocês a semana que vem para estudarmos juntos o livro de Lucas. Eu tinha interesse de que a gente pudesse continuar na mesma sequência já vendo o livro de Lucas, mas nosso tempo não nos permite. Então, até a semana que vem, quando nos encontraremos novamente. Deu 30